Se você é como nós aqui na Agência Mestre, que fazemos trabalhos e projetos digitais, que geramos leads e oportunidades praticamente todos os dias, né? Acho que talvez, se bobear, só no Natal que a geração de leads cai, mas nos outros 364 dias do ano a gente está ali gerando lead e oportunidade para os nossos clientes. Se você está nesse cenário, esse vídeo aqui é exatamente para você. E quando eu falo que esse vídeo aqui é exatamente para você, eu quero dizer o seguinte: tem alguns nuances que acontecem quando você está trabalhando com geração de lead, quando você está trabalhando com geração de oportunidade em algum dos sites. São coisas que normalmente fogem do roteiro tradicional. O que você espera de um roteiro tradicional? Eu vou lá, eu tenho um projeto, eu vou colocar uma verba em mídia, um trabalho em SEO, vou ter um site e eu vou, através desses esforços de marketing digital que eu citei como exemplo, né, vou gerar leads, ou seja, pessoas que vão me fornecer o nome, e-mail, nome, telefone, para que ele entre no meu sistema. Hoje a gente usa o RD Station para a maioria dos clientes, que caiam no RD Station, e que eu possa alimentar essas pessoas, né, esses leads, até eles se transformarem em uma oportunidade de negócio. Esse é o by the book, né? Esse é o roteirinho perfeito se a gente estivesse falando. Mas existem cenários como o que acontece aqui na Mestre, eu falei, na última segunda-feira eu observei um desses cenários e eu falei, cara, eu tenho que falar isso em vídeo, porque nem sempre a gente trata sobre esse assunto em vídeos, mas quando você está no campo de batalha, quando você está ali destruindo ali no dia a dia, né, combatendo ali os desafios que você tem, você descobre problemas como esse, que é simplesmente você vem numa taxa de geração de lead de oportunidade constante ou crescente e de repente sua taxa de lead de oportunidade desaparece, ou cai pela metade, ou cai 30%, e você começa a pensar, meu Deus, o que pode ser? Então, eu separei aqui esse tema de sua geração de leads e oportunidades pode estar baixa por esses motivos. Então, a primeira lógica que eu quero que você entenda é que eu estou fazendo um efeito de comparação aqui, como se você estivesse já gerando lead, né, nesse nível de escala, e de repente você tem uma queda aqui, né? Então, você tem um momento que você começa a notar que as coisas estão mais baixas do que o comum. E aí você sai caçando todas as coisas. Já até gravei vídeo aqui no canal falando como eu caço essas quedas aqui através de mídia paga. Eu não vou falar exatamente disso, mas eu vou falar de outra visão um pouco diferente do raciocínio que eu apresentei para um dos analistas e que eu reforço sempre aqui nas reuniões de segunda. Então, quando cai assim de forma abrupta e você não mudou, por exemplo, o investimento, ou você não mudou, por exemplo, alguma coisa no site, então, sei lá, seu site, você fez uma atualização no site e o site despencou. Ou você você tinha aqui 4 mil de verba, você mudou para 2 mil e caiu pela metade. Isso faz sentido ter uma queda, mas digamos que não tem essas variáveis em jogo. O que você tem que fazer para você prestar atenção? Primeira coisa, tá? Primeiro item que você tem que olhar são os canais. E o que eu quero dizer com canais? Eu quero dizer, você vai olhar cada mídia, né? O YouTube, se ele traz tráfego, o Facebook, o Google Ads, o Google Orgânico. É importante que você veja se todos os canais caíram ou se somente um canal caiu. Às vezes, e isso é engraçado, estava olhando aqui, caiu tudo e só o Facebook que despencou. Aí você vai entrar lá no Facebook, você vê que, por exemplo, o cartão do cliente, o Facebook tentou cobrar e não tinha saldo, não tinha limite. Isso acontece direto aqui na Mestre, né? Quando tem cartão de crédito atrelado, o maior problema às vezes, ele ocupa todo o limite do cartão, com os afazeres do próprio escritório, da empresa e tudo mais, e aí na hora de cobrar os dados, né, o valor do Facebook, ele não consegue e ele para as campanhas de imediato, né? Ele tenta cobrar algumas vezes, em alguns casos, mas para as campanhas. Ou ainda, do Google Ads pode acontecer num sentido bem parecido, de você mandar um boleto, por exemplo, para o cliente, e o boleto lá está registrado para o dia 29, digamos que hoje é dia 20, né? E o seu saldo, o roteiro que você programou, ele só duraria a verba até o dia 22. E o teu cliente vê data de vencimento, 29, vou pagar no dia 29. Ou seja, ele não pagou no dia 22, não tem saldo, o Google Ads para de veicular. Então é importante que você observe qual canal, né, que está trazendo menos tráfego. Quando o orgânico tiver feito um
uma queda como essa é um problema mais sério, um problema estrutural, ou é um problema de bloqueio de robô, de busca, ou é alguma página sua, algumas páginas suas que estavam bem posicionadas simplesmente despencaram. Normalmente, né, isso aqui acontece quando você faz um redesign no site, você muda a arquitetura do site, você muda o visual do site, você muda a linkagem interna do site, você coloca um novo site no ar e às vezes ele pode despencar. Por quê? Porque você não contemplou todas as visões necessárias de SEO. Então por isso que normalmente eu avalio primeiro por canal, tá? Então quando cai a minha geração de leads e oportunidades, eu olho por canais. Inclusive, olhando por canais, você pode ver como é que a pessoa faz a rota, né? Então, imagina que eu clique do Facebook, isso eu já peguei também muito trabalho dessa forma, de a URL que você estava apontando o anúncio, né, seja no Google ou no Facebook, deixou de existir. Alguém mudou a URL, simplesmente esqueceu de mudar lá na campanha e tem uma queda bem abrupta. Então é legal você olhar tanto dentro dos canais, então quando for a área de anúncio, né, você dá uma olhadinha, mas Google Orgânico é um problema mais estrutural. E se você tiver algum link no YouTube, pode ser que talvez a demanda por procura daquele vídeo já tenha passado, né? Então, sei lá, publiquei um vídeo essa semana e o meu vídeo trouxe um volume de acesso até o momento que ele começa a cair. Ele não vai ter uma queda tão abrupta como essa, mas vai ser uma quedinha ao longo do tempo. E eu sei que talvez aquele vídeo não está mais, sei lá, posicionado numa busca dentro do YouTube tão bem, ou ele não estressou tudo que podia estressar, né? Ou seja, retirou tudo que podia retirar de leads a partir daquele canal. Então, muito cuidado com a visão de canal. Agora, uma outra coisa que eu sempre endosso para o time, como segundo item aqui de identificação, é experimente, que é o quê? Você vai falar, Fábio, o que é isso aí? Você vai entrar, né, dentro do seu celular, dentro do seu desktop e tentar fazer uma conversão utilizando todos esses meios aqui, todos esses canais. Então vai lá no Google, procura via desktop, procura via celular para você ver se você encontra aquela página. Eu já peguei muito problema, né, de entrar via celular e para busca orgânica via celular o posicionamento era diferente da busca através de desktop. Ou ainda, né, quando eu clicava via celular, é engraçado que às vezes, quando você faz essa visão do celular, você começa a notar o problema, né? Digamos que você melhorou o design da página e o design da página agora é assim, ó, né? Você imagina aqui que é o ponto de dobra, aqui é o ponto de dobra, ou seja, eu tenho que rolar o dedo para conseguir enxergar esse restante de informação e o formulário está a partir daqui, né? Na visão anterior, eu tinha aqui, por exemplo, a visão de dobra e o meu formulário pegava essa parte, ó. Eu fiz um redesign para colocar uma imagem, colocar uma cópia diferente aqui no título e tal. Então saí desse modelo, que era um modelo bom, né? E vim para esse modelo. Quando eu fiz esse tipo de coisa, minhas conversões caíram. Por quê? Porque o usuário tem que rolar a tela. E esse atrito dele ter que rolar a tela para descobrir o formulário baixa bastante suas conversões. Então, muito cuidado. Às vezes você faz a troca de landing page e cai drasticamente a sua taxa de conversão. E aí eu falei para você aqui de testar via mobile. É uma das coisas mais importantes que você olhe e guarde aí. Boa parte das suas conversões podem vir por dispositivos móveis. Então é importante que, na hora que você avaliar canais, você também faça uma avaliação, talvez, vou colocar aqui como 1.1, de você colocar dispositivos. Então eu vou abrir também, além dos canais, eu vou olhar via desktop e via dispositivo móvel, se eu consigo acessar aquela página bem. E aí você vai começar a ver um monte de problema. Realmente é onde que essa parte de experimentação acaba te dando uma clareza muito mais interessante, mesmo, né, reforçando, mesmo porque se você olhar, por exemplo, seu Google Analytics, a taxa de conversão de dispositivos móveis versus desktop provavelmente é muito menor. Tem casos, por exemplo, que a taxa de conversão de dispositivos móveis é 0,5, 0,3 e a taxa de conversão via desktop é 4%. Então você traz um usuário, né, às vezes até o teu orçamento, isso lembrando coisas específicas aqui, seu orçamento no Face muda, né? A pessoa tira de uma campanha que trazia pessoas de desktop e põe em pessoas que trazem celular. O mesmo dinheiro, os mesmos R$50, os mesmos R$100, os mesmos R$1.000, ela troca de desktop que tinha uma taxa de conversão de 4% para celular que tem uma taxa de conversão de 0,5%. Então, quando você faz essa mudança, com o mesmo investimento, você pode trazer a mesma quantidade de pessoas, vamos colocar assim mais ou menos na balança, mas a taxa de conversão vai ser muito menor, simplesmente porque você distribuiu a verba do jeito diferente. Aqui cai muito no caso essa de distribuição, que às vezes a gente não presta, não põe muita atenção, mas quando você tira a verba, por exemplo, do Facebook e só põe Instagram, o Instagram é 100% mobile.
raríssimas pessoas vão abrir ali o feed via desktop para poder navegar no Instagram. Então você traz usuários de mobile que já tem uma taxa de conversão mais baixa e você tirou o feed do Facebook, por exemplo, de pessoas que estão navegando ali através do desktop. Então sua taxa de conversão é muito menor e pode fazer com que o mesmo investimento produza um resultado muito menor. Então muito cuidado, né, quando você faz a análise por dispositivos e canais, porque eles podem de forma complementar, né, se você utilizar otimizações ou mudanças de forma complementar, então vou mudar no Face somente para aparecer para dispositivos móveis, pode acontecer isso, como pode também subir bastante, tá? Tudo depende da sua taxa de conversão e é isso que eu quero que você reforçar, experimenta, né? Ou seja, navega o seu site através de dispositivos móveis e um detalhe importante é que você tente fazer uma conversão completa. E isso você vai descobrir problemas sensacionais quando você navegar no dispositivo móvel. Por quê? Porque aí a gente cai num terceiro item, que são coisas que a gente descobre como se fosse zonas de escape. Que é o quê? Eu não sei se você já viu vídeo, por exemplo, na sua cidade ou próximo da sua cidade, você já ouviu falar de espaços onde o caminhoneiro está descendo a serra, então tem aqui na Imigrantes, tem ali em Curitiba, se não me falha a memória, tem uma descida para o porto ali, quem souber o nome desse porto aí, me fala aqui nos comentários que eu não lembro de cabeça. Mas quando o caminhão desce aquela serra, eles têm áreas específicas com brita, para caso o caminhão perca o freio, ele simplesmente entra nessa zona de escape. E a zona de escape é uma zona de saída. Então essa zona de saída pode ser o quê? Por exemplo, que a gente já pegou aqui em projeto, quando a gente abre o dispositivo móvel. Do nada, o cliente vira e fala assim, cara, vou implementar, tive uma ideia. Minha loja podia vender através de WhatsApp, então vou colocar esse plugin aqui que eu contratei e eu coloco lá o botão de WhatsApp, ou então eu vou colocar o meu telefone para as pessoas poderem entrar em contato. Então, por exemplo, empresas locais, serviços onde é mais fácil você falar por WhatsApp ou telefone. Imagina que ao invés de acessar o formulário, elas acabam clicando no seu botão de WhatsApp. Então você vai ter um comportamento como esse, uma queda gigantesca como essa, mas não necessariamente você deixou de ter a quantidade de pessoas. No seu gráfico ele vai ficar pequeno. Então a gente já pegou cliente nesse sentido, que põe o botão de WhatsApp, cai as nossas conversões e a gente não sabe para onde foi. Então esse é um risco muito grande. Ou ainda, né, projetos onde a pessoa coloca o telefone de forma mais proeminente, ou seja, de forma mais evidente. A pessoa coloca uma barra no topo de todo o site falando assim, cara, liga pra gente. A gente já pegou chat de atendimento, né, botãozinho do chat de atendimento flutuando, ou que depois de 1 minuto da pessoa navegando, 30 segundos, aparece no meio da tela. Oi, você gostaria de ser atendido pelo telemarketing? Cara, isso vai matar a sua taxa de conversão. Por isso que é importante você experimentar via dispositivos móveis, que normalmente nos dispositivos móveis que aparecem essas opções. Aí a sua taxa de conversão, que já era 0,5, vai para 0,1 e você nem sabe por que você vai achar que é problema nos canais, quando na verdade é um problema de experiência, ou seja, não chega a ser um baita de um problema, mas é um item que você tem que identificar. E aí como é que você repara essa visão? Você tem que expandir um pouco mais o que você está traqueando. Não dá mais para você só traquear o preenchimento de formulário, né? Ser um lead. Você precisa realmente traquear cliques no botão do WhatsApp, cliques no botão de telefone. Então tem um projeto que a gente lançou recentemente para um dentista, onde a gente tem tanto o WhatsApp quanto o telefone. Então, qualquer tráfego que chegar, qualquer pessoa que clicar no botão telefone, ou seja, ele vai ver o número do telefone e vai apertar ali em cima, a gente consegue saber. Existem soluções que eu já falei, inclusive, aqui no canal, para telefone, como a PhoneTrack, onde você disponibiliza um número de telefone que qualquer pessoa que ligar por ele, né, por aquele número, você consegue saber de qual canal que veio. Então, cria um número para YouTube, um número para Face, um número para Google Ads e um número para Google Orgânico. Se a pessoa ligar para esse número, mesmo sem clicar, então lá anotei o número e ligo, eu sei de qual origem, de qual canal que veio. Então são formas paralelas de você acabar integrando, né? Vamos ver assim, são formas paralelas de você saber que teu número não caiu. Então não necessariamente o teu número cai. O teu número pode cair por conta dos fatores que eu falei aqui em cima, né? Talvez uma mudança drástica, mas às vezes eles estão na zona de escape, que são zonas paralelas ali que possivelmente você vai ter, né, dentro do seu site. Nem todas as vezes você vai estar sabendo sobre isso. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Olha com muita calma, com muita paciência, faz esse roteiro que você vai encontrar coisas bem sensacionais e diferentes para você poder acompanhar. Muito cuidado com essa
modinha agora de atender via WhatsApp, via chat de atendimento, porque dificilmente o WhatsApp você consegue, né, traquear no Analytics, então você só consegue traquear o primeiro clique no botão. Agora tem outros sistemas que você, por exemplo, igual o do Zendesk, né, o Zopin, por exemplo, você consegue integrar ele com o Google Analytics. Então ele dispara tags do Google Analytics se você colocar o código do Analytics lá dentro das configurações do Zendesk, tá? Então tem softwares que são bons, que vão te ajudar, e tem softwares que sequer pensaram no Google Analytics e eles não vão traquear de jeito nenhum. Inclusive tem plugins de WhatsApp, né, para você botar no seu site que não permitem nem que você traqueie o clique no botão. Então você fica à mercê do gráfico caindo, da zona de escape acontecendo, e você não vai fazer a mínima ideia de quantos realmente estão indo para o WhatsApp ou não. Então muito cuidado nessa geração de leads e oportunidades, muito cuidado, porque às vezes seu cliente vai ver o relatório, você vai mostrar esse relatório em queda, só que ele continua recebendo por outros canais, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você teve alguma situação parecida com essa, alguma situação onde você teve que resolver, coloca aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer te ouvir, compartilhar, né, e trocar experiência. Se você ainda não acompanha o canal, aproveita para se inscrever aqui no canal, já dá o joinha, né, senta o dedo no joinha se você gostou do vídeo, da visão, da mensagem, e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!